eu resolver isso por um tablô, sim, que é um negócio visual, né, um negócio de caminho. Às vezes é melhor resolver por resolução, porque eu sei onde que está o problema. Então, você entender isso daqui pode te ajudar lá na frente, mas é uma coisa que assim, você não precisa decorar, a gente precisa entender mesmo, né? E eu ouvi alguém falando lá de decorando esses negócios e tal. Então, eu vou preparar para vocês, para duas situações que podem ocorrer. Deus me livre e socorro com vocês, mas vamos imaginar essas duas situações. A primeira é o professor de vocês chegando lá e falando assim: "Ha! Lembra que eu ia passar as relações para vocês? Não vou." E aí? Sem as relações, né? Sem a R1, sem a R2, sem a R3, como é que a gente resolve isso? A outra é, vai que, por exemplo, vocês estão, sei lá, ali no Drunks, né? Que é um barzinho que tem ali na frente da UFA ali, hoje às 23 horas, tomando uma cerveja comigo e com a minha galera. Pode ser que vocês estejam lá e alguém vira para vocês, chega assim: "Ô, você não sabe as relações dos conectivos da lógica proposicional." Aí você fala assim: "Eu sei sim." Você fala: "Duvido, meu pau não tá ouvido, então escreve." E aí você vai escrever isso daí, que jeito? Bom, vamos escrever isso daí. Não é tão difícil, tá? O que a gente tem? Quais são os conectivos que a gente tem na lógica, né? O primeiro é o E e o segundo é o OU. Por quê? Você nunca viu um cantor fazendo O, E, O, é sempre E, O, beleza? Então é E, depois o OU, depois o implica, depois o bimplica, tá? E aí a gente tem a negação também, que eu vou deixá-la embaixo ali no cantinho. E aí ele usa A e B. E aí a gente vai, primeira relação, obviamente, então, é relação do E. Então, A e B. Tá? E aí eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa, que é de uma forma diferente que a gente está escrevendo aqui agora. Agora, quando a gente fala isso daqui, ó, tem implica aqui. O que a gente está vendo agora de tablô e de resolução são deduções, formas de deduzir alguma coisa, né? Então a gente precisa saber quando isso daqui vai ser uma verdade, tá? A gente não está fazendo mais igual a gente fazia na negação por absurdo, que a gente ia atrás de um por um, e aí, pô, achou um diferente aqui, já provou. Mas a gente tinha que ir atrás de um por um. Não, a gente aqui está deduzindo. Então aqui o implica, por exemplo, o implica eu sei que ele tem um caso só que ele é falso, né? E esse caso em que ele é falso é quando aqui é true e aqui é falso, né? Ele é juiz, mas não é advogado, lembra disso? Se João é juiz, então não é advogado, isso não existe, né? Então isso é falso. True do lado esquerdo, falso do lado direito, dá falso. Então, como que a gente vai falar, como a gente vai deduzir que isso daqui vai ser uma verdade, né? Então só o oposto daquilo ali dá certo. E deduzir que isso daqui é uma verdade, a gente agora vai escrever assim: olha, eu preciso que o lado esquerdo seja falso e eu preciso que o lado direito seja verdadeiro, seja true, certo? Se isso acontecer, eu estou deduzindo que isso aqui vai ser uma verdade, tá bom? E aí como é que a gente vai escrever isso? Eu preciso que o lado esquerdo seja falso, então eu preciso tomar não P como uma verdade, tá? Então a gente vai escrever isso daqui agora. Quando a gente estiver deduzindo, né, a gente vai meio que transformar essa fórmula aqui, com esse implica, para uma outra fórmula aqui diferente, tá? E essa transformação é feita dessa forma. O que eu preciso para que essa de cima seja verdade? Eu preciso que o da esquerda seja falso e o da direita seja verdadeiro. Então eu escrevo agora assim, certo? Eu estou deduzindo. E também isso daqui tem o mesmo, são equivalentes semanticamente. Elas têm os mesmos valores. Se você fizer uma tabelinha verdade, isso aqui vai dar a mesma coisa. Tá bom? Então, basicamente é isso. Basicamente a gente está fazendo isso. Só que aí, aqui nas relações, a gente precisa entender os caminhos que a gente tem que seguir. Às vezes a gente tem um caminho, às vezes a gente tem dois caminhos. Nesse caso aqui, a gente tem um caminho só, porque é um E, né? Então eu preciso que os dois sejam verdadeiros, certo? Eu preciso que no mesmo caminho, então, ó, eu vou tomar um rumo só na minha vida. Eu preciso que o meu lado esquerdo seja verdadeiro e preciso que o meu lado direito, ao mesmo tempo, seja verdadeiro, tá? Eu estou seguindo um caminho só. Beleza? Eu não tenho aqui outras opções que eu posso seguir. Isso não bifurca, isso aqui não me dá outras margens de pensamento. Diferente da R2, que é a do OU. R1 do E, R2 do OU. Então, A ou B? O que a gente está falando? Agora sim a gente tem dois caminhos, né? A gente precisa que uma delas seja verdade. Eu preciso que, ó, tanto faz se A for verdade ou
é um outro caminho que eu posso seguir. B é verdade. Como assim? A bifurcação mesmo, você tem dois caminhos para você seguir. Você pode tratar ou o lado esquerdo como verdade, ou o lado direito como verdade, e aí seguir a sua vida nisso daí, tá? Você não precisa dar outra proposição. É isso que essas setas e que esse caminho assim diz, tá? Você tem só uma solução a seguir, você pode ter duas soluções para você seguir. A R3 que é a do implica, bem na ordemzinha que tá lá, ó. A implica B. E aí, a mesma coisa, que eu estava explicando ali antes. A gente tem qualquer uma dessas coisas que a gente fizer, né? Porque, ó, P implica aqui. Qualquer uma dessas coisas que a gente fizer, tanto se aqui não for true e se aqui não for falso, já vai dar uma verdade, né? Então eu posso assumir. Agora é isso que eu estou falando, que a gente vai escrever essas coisas aqui, parece estranho. Então o meu lado esquerdo precisa ser falso, então não de A, e o meu lado direito precisa ser verdadeiro, tá? Mas aí qualquer uma dessas, né? Porque a única que vai dar falso não é aqui true e aqui falso. Então se aqui já for falso, acabou. Tanto faz o lado direito. E aqui também a mesma coisa. Se aqui for true, tanto faz aqui o lado esquerdo, certo? Então por isso que a gente coloca dois caminhos. Você pode seguir dois caminhos. A solução que você procura, tá? A solução que você procura, você pode achar ela falando que A é falso ou falando que B é verdadeiro, tá? E aí mais coisa para frente. O R4 é do B implica. E aí o B implica. O que a gente precisa? O B implica, ele vai ser verdadeiro quando os dois lados forem a mesma coisa, né? Quando os dois forem trues ou quando os dois forem falsos, né? Então a gente tem esses dois caminhos para a gente seguir. Que é os dois sendo true ou os dois sendo falso, né? Os dois sendo true, ou seja, os dois precisam ser true ao mesmo tempo. Então, se eu falar que A é verdadeiro, eu tenho que falar que B também é verdadeiro. Então, B, essa é a condição. A e B tem que ser uma verdade. Os dois têm que ser true, né? Ou então, os dois têm que ser falsos. Então, negação de A e a negação de B. Certo? Os dois têm que ser true ou os dois têm que ser falsos ao mesmo tempo. São esses dois caminhos que eu posso seguir com essa relação 4. Relação... Opa, não B? Não, relação 5. Relação 5. A 4 é do B implica, a quinta é... A quinta agora é da negação, e agora começa a negação. Então, no R5, a gente vai fazer, a gente vai usar a negação, primeiro, de um R0 que não tinha aqui, um R0 que fala para mim só A, para A ser verdade, então você não precisa escrever esse negócio aqui, logicamente. Então, você vai fazer essa negação aqui de A desse jeito, né? E essa negação de A vai ser A. A partir de agora, eu só vou fazer a negação de tudo que está ali, né? Então, agora o R6 vai ser a minha R1 negada. Então, negando A e B, meu R7 negando A ou B, meu R8 negando A implica B, e meu R9 negando B implica. Beleza? Bom, a negação do E, eu preciso que isso daqui seja uma verdade, né? Para isso daqui ser uma verdade, quer dizer que o que está aqui dentro tem que ser falso. Porque eu preciso negar o falso para isso aqui virar um true, né? Para isso daqui ser falso, né? Qualquer um deles pode ser falso, certo? Então eu tenho dois caminhos. Ou o meu A vai ser falso, e aí tanto faz o outro lado, para mim, foda-se. Ou o B vai ser falso. Desculpa a palavra aí, viu, gente? Vão ver mais, perdão. Aqui já é um caso diferente, né? Isso daqui tem que ser uma verdade, né? Isso aqui tudo tem que ser uma verdade. Para isso tudo aqui ser uma verdade, o que está aqui dentro tem que ser falso, não é? E o ou tem muita chance dele ser verdadeiro, né? Só tem uma chance
dele ser falso. A única chance dele ser falso é que os dois sejam falsos, né? Então eu preciso que os dois aqui sejam falsos para que isso daqui seja verdade. Então eu preciso que os dois sejam falsos ao mesmo tempo. Então isso aqui só tem uma solução, que é a negação de A e a negação de B. E aqui também não implica, esse aqui é um pouquinho mais complicado, que é justamente o A e a negação de B. Para aquilo ali ser uma verdade, ali dentro tem que ser falso, e é justamente o true e falso que a gente precisa. É o único do implica, né? Que dá uma falsidade ali. É isso aqui sendo verdadeiro e isso aqui sendo falso. Beleza? Pegou? E o implica, né? Se isso daqui tem que ser uma falsidade, então os dois precisam ser diferentes, né? Então aí segue dois caminhos, e aí eu tenho um contrário do outro. E aí você pode escrever qualquer um na hora que você quiser. Negação de A com o B, ou então A com a negação de B. Beleza? A partir de agora é só isso. A gente só vai utilizar isso daqui, vai tentar enxergar isso daqui e passar para as coisas que a gente vai resolver. Tá bom? Não tem nada mais além do que isso. Agora a gente vai ter que aprender a escrever isso nas linhas mesmo, escrever isso aqui como um tablô, achar soluções de negócio, mas não tem nada além de lógica, não tem nada muito além de dedução, assim, de coisa que vai quebrar a cabeça dos seis mesmo. Tá? Agora é só mesmo chatice ficar escrevendo. Alguém quer tirar uma fotinha? Também tem isso daí em tudo quanto é slide, né? Mas se quiser tirar, se quiser guardar a minha letra para posteridade, eu vou até dar um tchauzinho aqui assim, ó. Se lembrar de mim. É que eu sou mais velho, vou morrer mais cedo. E de coisa pesada, né? Eu sou desse. Aí, ó. Aí, prontinho. Tem. Ai, perdão. Olha o R1 aqui. E o tablô, né? O que é o tablô? O tablô vem de tabelado, de tabela. O tablô, ele, na verdade, a gente escreve ele sempre dentro de um quadro, assim, bonitinho, com várias linhas, assim, ó. Qualquer outro lugar que você vê, qualquer lugar que você pesquisar, vai estar um negócio que desse jeito aqui, separado, assim, em colunas. E aí, nessa coluna, a gente coloca a ordem das coisas. Então, é só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bababá. Aqui a gente coloca o que usou e aonde, né? Então, a primeira aqui é só a minha fórmula H, e aí depois eu usei, sei lá, minha relação 2 na regra 1, porque só tem a 1. Depois eu usei a relação 4 na linha 2. E você vai fazendo isso daí, aqui você vai escrevendo a fórmula, depois como é que ela fica depois desse negócio. Só que o Renato não usa esse quadradinho aqui, tá? Mas qualquer lugar que vocês forem procurar, vocês vão achar esse quadrado com essas linhas aqui, essa tabelinha do tablô. E aí, perdão, podia ter continuado aqui, né? E a ideia desse tablô é o quê? A ideia desse tablô é dar um negócio um pouco mais visual pra gente, né? Porque aí a gente tem a fórmula aqui gigantesca. E aí essa fórmula gigantesca, eu preciso falar assim, eu quero saber quando ela dá uma verdade. Quando ela vai ser verdadeira, né? E aí, a gente acabou de fazer isso com uma formulazinha pequena. A gente sabe fazer isso já, né? Só que agora eu vou fazer isso com uma fórmula enorme, tá? E aí essa fórmula enorme, ela vai me dar vários caminhos. Veja bem, tem regra lá, por exemplo, que é igual essa daqui, que ela vai me dar um caminho só. A, B, certo? É um caminho só de solução que eu tenho para seguir. Seu computador vai processar uma coisa só. Só que tem regra que eu já vou ter duas opções. A qualquer além da implica, não é implica mesmo. Uma formulazinha como essa aqui, eu vou ter duas opções em que ela pode satisfazer essa minha vontade, né? Então eu vou ter esses dois caminhos para seguir. E aí na hora que eu chego aqui, aí eu vou ter outra fórmula, que às vezes vai implicar também, que vai também bifurcar também. Vão ter outros dois caminhos. O tablô,
ele serve para a gente visualizar isso de uma forma melhor. Porque aí a gente está falando assim, precisamos deduzir essa fórmula. Né? O que é deduzir essa fórmula? Vamos quebrando ela. Né? Já que eu já sei fazer as relações das partes mais básicas, eu vou fazer a parte básica aqui, ó, separar ela aqui e começar a dividir ela. Conforme eu for dividindo ela, eu vou criando aqui caminhos de processamento de dedução. Eu vou ter aqui um caminho de dedução, às vezes eu vou ter 2 caminhos aqui de dedução, às vezes eu vou ter 4 caminhos de dedução. Eu vou criando aqui os caminhos em que eu estou sabendo que ela está sendo verdade. Certo? Quando nesses caminhos aqui, todos eles não tiverem solução, quando todos os caminhos se contradizerem, quando todos os caminhos chegarem a absurdos, né, quer dizer que não tem como aquilo ser uma verdade. Beleza? Todo mundo entendeu esse conceito do tablô? Calma, tablô, igual eu falei, ó, a gente está aqui pegando uma fórmula, né, e achando os caminhos para achar que esse negócio aqui é verdadeiro, né? Então eu preciso falar que isso daqui é verdadeiro, certo? Aí eu faço meus caminhos aqui, né? Às vezes vou ter 1, às vezes 2, 4, 8, né? Sempre múltiplo de 2, mas eu vou ter aqui meus caminhos aqui. E aí eu vi que eu tive, sei lá, 8 caminhos. E aí em cada caminho tem sempre uma coisa que me contradiz, né? Como assim uma coisa que me contradiz? Então, olha, numa linha está falando que estava chovendo, enquanto na outra linha está falando que não estava chovendo. Então essa linha para mim, esse caminho aqui para mim não serve. Não tem como tá chovendo e não tá chovendo, né? Esse caminho é o que a gente chama de fechado. Então esse caminho já não serve para justificar lá, né? Qualquer outra resolução que tem aqui, se estiver falando que é verdadeiro, esse aqui para mim não serve, eu vou ver se esse aqui aparece em outro lugar. E aí, se todos os caminhos estiverem, se todos forem fechados, quer dizer que isso daqui que eu estava provando não pode ser uma verdade em hipótese alguma, certo? Aí que vem as provas. Eu quero saber se H é tautologia. Tautologia, né? E aí a gente faz igual do delegado, igual a negação por absurdo. Agora eu não vou provar H, né? O que eu vou fazer? Eu vou provar não H, certo? E ver se em algum momento isso daqui me dá uma verdade. Porque se isso daqui me der uma verdade, isso daqui me dá uma falsidade. Entendeu? Mas a ideia do tablô é essa, você colocar alguma coisa aqui e provar que esse negócio vai dar uma verdade ou não, entendeu? E aí tem casos em que a gente vai provar alguma coisa ou não. Por exemplo, se a gente quiser provar que H é uma tautologia, a gente precisa, sim, negar ela e aí ver, né? Se a gente achar todos os caminhos aqui fechados, né, quer dizer que isso não é uma verdade, quer dizer que isso daqui, então, vai ser uma verdade sempre, em todos os pontos. Se a gente quiser provar uma contradição, né? H é contradição. E aí? Aí faz com H. Eu preciso achar uma verdade, né? Eu preciso achar alguma coisa aberta. Se eu achar tudo fechado aqui, beleza, já é. Entendeu? E aí a ideia do tabu é essa. Beleza? Vamos fazer um? Entendi a contradição. Se eu quiser achar uma contradição, porque a contradição, ó, se ele falar para você assim, H é contradição, né? E o tablô não serve para a gente achar uma verdade, né? Então, assim, quando eu quero provar alguma coisa, aí a gente entra naquela da alegação para absurdo, do delegado, a gente sempre prova o contrário, né? Se eu quero provar alguma coisa, então eu quero achar uma verdade, né? Então eu faço ela mesmo. Eu posso usar ela mesmo, entendeu? Mas geralmente ele sempre pede tautologia. Eu já vi o outro professor do BCC cobrar contradição, mas o Renato não. Renato, pelo menos, ele sempre foi do lado da tautologia. Então, fazendo igual ele, com linhas imaginárias,
A gente tem essa fórmulazinha aqui do capiroto, ó. Eu peguei lá do Rafael, não sei se o Renato chegou a passar ela para vocês. P implica que E não P B implica que fecha isso aqui. Fecha mais um. Tá faltando um aqui, ó. É o que mais confunde, né? Que eu fazia por tamanho, tá? Então, por exemplo, quando eu fazia, como é que eu fazia isso aqui no caderno mesmo? Cara, tinha menina na minha sala que trazia 8 cores de caneta diferentes. Sabe, pra ir colocando isso daí. Não era fácil, mas eu não ia atrás de 8 canetas, 8 cores de caneta aqui em Uberlândia, nem na bala. E aí, então, eu fazia isso aqui pelo meu olho mesmo, sabe? Tipo assim, por exemplo, P implica que, é só esse P implica que, aí eu colocava esse negocinho assim, ó. Colocava ele mais petitinho, né? Abria um outro maior, né? E aí sabia quando esse negócio maior ia terminar lá no... Aqui. E deixava um outro gigantão mesmo, enorme, grande demais. Gente, pelo amor de Deus, não vão embora sem esquecer de assinar uma folha para mim. Eu preciso do nome de vocês, que vai rolar certificado. Que mais? E não P. E não P. E aí fecha o parênteses todo ali. Nossa, que trambolho. Trambolho? Não, parece que é, mas não é tanto grande, não é tão grande assim não. Tá? Isso daqui é uma fórmula, eu não sei se o Renato chegou a passar ela para vocês. Essa fórmula aí? Não, né? Ainda bem. Peguei ela com o Renato lá, porque aí vocês têm as fórmulas dos exercícios 6 mesmo para conseguir fazer. Mas cadê? Então vamos lá. Aí ele pergunta assim, isso aqui é o meu H, e fala pra gente, e pergunta pra gente assim, H é tautologia? Né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai negar esse negócio então, porque ele está perguntando se H é uma tautologia, né? Então a gente vai tentar achar o contrário. Então a gente vai negar esse H todo, e aí a gente vai ver se a gente acha uma resposta. Porque, ó, agora a gente está negando H, beleza? A gente vai negar isso daqui e colocar isso tudo aqui negado no tablô. Colocou isso aqui tudo negado no tablô. Achou? Verdade? Então, não é tautologia. Colocou não H e não achou? Se não achou verdade com não H, é porque H é uma verdade em qualquer ocasião. Então, ela é uma tautologia. Beleza? É isso que a gente vai fazer. Então, a gente nega ela aqui mais uma vez e a gente coloca, lembrando do tabu lá, né? Renato fazendo sem as linhas. Mas a gente coloca o 1, é a ordem, é a primeira coisa que a gente está fazendo, e a primeira coisa vai ser sempre a fórmula nossa. Aqui, fechou, e não P. E aí, na terceira coluna aqui, não tem nada para a gente colocar, a gente só escreve H, que é a nossa fórmula mesmo. H, E, G, sei lá, tanto faz. Mas é um não H, né? Na verdade, a gente só trouxe para o tabu com esse nome. E a gente vai para a linha 2. E aí eu vou começar a pegar as relações que a gente tem e começar a aplicar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para esse negócio todo aqui, e aí eu vou tentar ver qual das relações se encaixa nela, e aí vou simplificando e vou deduzindo esse negócio aqui, tá? A primeira relação que encaixa aqui pra gente, né? Se a gente olhar aqui bem, eu não consigo repartir essa fórmula aqui. Por quê? Porque tem um parênteses aqui, ó, pegando isso aqui tudo, beleza? Esse parênteses tá pegando tudo aqui, a única coisa que tá rolando nele são as duas negações, certo? E aí as duas negações a gente tem a nossa R5. Então eu vou aplicar
a minha relação número 5 na minha linha 1. Estou aplicando a minha relação número 5 na minha linha 1. Na hora que eu aplico a relação número 5 na minha linha 1, qual que é a relação número 5? Não lembro, Renato não botou. Meu Deus do céu, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 é da negação, tem duas negação. Duas negação, pela viragem, só tira as negação dali. E fica... Agora eu preciso de dos parênteses e negação de P. Vocês querem que piore um pouco a letra, gente? Tem como, viu? Se tiver boa, vocês podem falar aí. Vai dar um jeito. Ah, não precisa daquele, sua besta. Não, na verdade, esse aqui que não precisava. Aquele ali que eu viajei. É isso, é isso. É porque o primeiro saiu, né? O primeiro só existia por causa do não. É porque essas duas... Tá faltando esse aqui, ó. Sei. E aí agora, na linha número 3, a gente vai fazer o quê? Vai dividir. Como tem esse parênteses todo aqui, a gente tem um lado e o outro lado separado por um E. E o E é a minha primeira relação. Minha primeira relação, então, o que vai acontecer agora? Na minha primeira relação, então, eu tenho um caminho a seguir com duas soluções, né? Então, agora eu quero mostrar isso visualmente no meu tablô. Então, agora, isso daqui vai ser equivalente, tá, a uma coisa só ao mesmo tempo, tá? O lado esquerdo e o lado direito. P implica que E não de P, B implica que esse aqui é o meu lado esquerdo do E, certo? E o meu lado direito do E é o não P. O que está acontecendo é o seguinte, eu estou falando para o meu computador, olha, isso daqui que eu quero saber se é uma tautologia, tá bom? Eu posso deduzir isso o quê? Falando que isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Certo? Se eu deduzir isso daqui, eu deduzo essa. Tá? Agora eu já tenho duas opções. Se eu deduzir essas duas aqui, eu deduzo essa. Certo? Então eu estou seguindo por um caminho aqui, tá bom? Mas eu vou ter que usar isso, vou ter que usar isso. Tá? Então agora eu tenho 4 linhas e as duas foram a mesma regra que a gente aplicou na linha 2. Então agora eu vou colocar que aquilo ali foi a minha R1 na linha 2. Tá? Eu cheguei aqui aplicando a R1 na linha 2. Tá? Aí depois lá que eu for aplicar isso aqui, aí eu vou escrever o meu R5 lá, beleza? Aqui eu vou escrever o número 5 agora e vou para a próxima. Tá tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Ainda não pegou? Vou falar. Tá, então agora eu vou seguir aqui. Agora eu posso escolher qualquer um dos dois aqui para fazer. Tá? Eu posso fazer tanto aqui primeiro na linha 3 ou na linha 4. Vou só passar um negócio aqui que vocês me dão um giriza. Tá vendo? Perdidinho. Olhando aqui de perto aqui, você fica doidinho com essas letras desse tamanho. Eu já devia usar óculos, não uso. Eu falo muito, né? As coisas que não precisam ser faladas, né? Eu podia ter calado a boca faz tempo, por exemplo, mas eu tô aqui continuando falando. Como se fizesse alguma relevância na vida das outras pessoas. Mas só traçando pontinho aqui, beleza. Ei, vida feliz, olha. Ei. E agora eu vou escolher qualquer uma das duas. Vamos aproveitar o embalo que a gente já fez no E, vamos fazer um E aqui também. É o E que está dividindo esse negócio. Então eu vou ter aqui o lado esquerdo e vou ter embaixo o lado direito. Negação de P, B implica que. E aí o que eu fiz? Aqui nessas duas, na linha 5 e na linha 6, o que eu apliquei aonde? Aqui eu apliquei a R1 na minha linha 3. Então, R1 e 3. Cheguei nessas duas aí. Agora, faltou aplicar alguma coisa nessa daqui. Né? Eu apliquei na 3 e faltou aplicar nessa daqui. O que eu faço com ela? Só conservo.
porque é o meu R5 da linha 4. Meu R5 que fala que negação de A é A. Só conservar o A. E aí agora eu tenho duas coisas aqui para resolver. Esse implica e essa negação que o B implica ali. Qual que vocês querem fazer? Primeiro. Implica. A questão agora é o seguinte. A implica, ela tem duas saídas, né? Ela tem duas opções. A implica é do R3. 1, 2, 3. A do implica é a do R3. A do R3, ela fala que se A implica B, né? Para isso daí ser uma verdade, tem que absolutamente só ser o oposto da única que dá falso, né? O oposto da única que dá falso, eu preciso que o lado esquerdo seja falso, ou eu preciso que o lado direito seja true. Certo? Então agora eu tenho essa bifurcação. Aí que a bifurcação entra no... Bifurcação entra no tableau. Vou deixar esse trem mais perto ainda. Acho que vai vir mais linha. Linha 8. Agora eu vou aqui dividir. Agora eu tenho dois caminhos para seguir. E aí eu posso agora considerar aqui P e Q na linha 5. Eu posso falar que pode ser não P ou pode ser Q aqui. Beleza? Significa que para deduzir isso aqui, para que isso aqui seja verdade, isso aqui também tem que ser verdade, isso aqui 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 tem que ser verdade, isso tem que ser verdade, isso aqui tem que ser verdade, e aí isso aqui tem que ser tudo verdade. Aí também existe outro caminho que fala que isso daqui tem que ser verdade. São duas soluções diferentes que a gente está vendo aqui, tá? Cada ramo é uma solução. Aqui eu apliquei minha R3 na linha 5. Terminei na linha 5, faltou a linha 6. A linha 6 agora eu vou aplicar a do B implica, só que tem uma negação ali, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ela é a minha R9. A negação do B implica. Então, eu já sei que eu vou aplicar a R9, já vou até escrever a R9 aqui, que eu vou aplicar na linha 6. Meu Deus do céu, Cadu, eu não lembro como é que é a negação do B implica. Pô, vamos escrevendo aqui, ó. A, B implica B. Só que esse negócio aqui está com a negação. Para isso tudo ser uma verdade, aqui dentro tem que ser falso, né? E para aqui dentro ser falso, o que dá falso no B implica? Quando eles são diferentes. Então, ou A é true e o B é falso, ou o A é falso e o B é true. Isso aí. Certo? Dois caminhos que eu tenho que seguir. Então, agora... eu vou fazer isso daqui seguir por dois caminhos, mas eu já tinha dois caminhos para seguir. Então, cada um dos dois caminhos vai bifurcar em mais dois caminhos, certo? Então, agora eu vou ter 4 caminhos, por isso que é sempre múltiplo de 2. 2 a 0, 2 a 2, 2 a 4, tantos ramos que você vai ter no seu tabuleiro. Oi? Esse aqui já era. Se for daqui as pessoas ansiosas, você nem termina de programar mais. Olha, depende muito do professor, né? Eu acho que ele é bem tranquilo quanto a isso. Eu acho que você pode só, tipo assim, chegou nisso daqui, né? Você já pode dar uma circulada assim, puxar um negócio assim, ramo fechado. Eu acho que ele vai entender, tá? Porque também muita coisa para escrever, né? Mas aí a ideia é que agora de cada uma dessas soluções eu vou continuar seguindo. Ora, aqui não teve um momento que eu pulei, né? Primeiro eu resolvi essa, cheguei aqui, né? E depois eu tive que voltar nessa daqui, não é? Então aconteceu a mesma coisa. Primeiro eu resolvi essa daqui, né? E agora eu tenho que voltar nessa, né? Só que agora eu vou continuar aqui do ponto onde eu parei, só que continua as bifurcações. Então tem um lado para cá, um lado para cá, um lado para cá, um lado para lá. E aí ali eu vou colocar as soluções desse negação do B implica. Negação do B implica. Então, que é o primeiro termo true e o segundo falso, ou o inverso. Primeiro termo true e o segundo falso.
certo? Porque tem que acontecer ao mesmo tempo, por isso E. A outra solução é o primeiro termo falso e o segundo true. Ficou muito perto isso aqui, gente, peraí. Caminho 1, caminho 2. E aí eu vou repetir isso daqui, porque isso daqui é uma bifurcação, né? Então tem que ter para os dois lados. A mesma coisa que tem para a primeira solução que eu estava encontrando, tem que ter também para a segunda solução que eu vou encontrar agora em diante. P e não Q. E aí do outro lado, não P e Q. Tá dando para... Ficou muito confuso aí? Eu acho que minha letra é realmente muito ruim. Se tiver muito ruim, vocês podem falar. Tá? Não estou entendendo nada que está escrito ali, normal. Não vão ser as primeiras pessoas a me falarem isso, tá? A primeira aula que eu dei aqui na UF foi para galera da minha sala, então eles já me conheciam. Eu já sei tudo que vocês devem estar passando. Vamos... E aí agora faltou um monte de E aqui, é só resolver esses E's aqui, que é os R1, né? Então agora a gente vai aplicar R1 aqui na vida, R1 na linha 9. E aí a gente vai ter uma outra linha, nossa, mas faltou só essa linha, vai ficar aqui mesmo, que é a 11. Ah, dá pra ver, né? A gente vai escrever aqui meio bagunçado, ó, o Pzinho e o não Q, né? É um E, então é o primeiro e o segundo, não P e Q é o primeiro e o segundo, P, não Q, não P e Q, beleza? Então a gente acabou o nosso tablô. Nosso tablô é isso daqui, tá? Só que o nosso tablô está dizendo para nós uma coisa. O que está dizendo para nós aqui? Antes a gente perguntou, H é uma tautologia, né? E aí o nosso H era esse negócio aqui, certo? Quando eu trouxe para o tablô para saber se é uma tautologia, o que eu fiz? Então vamos negar ela e vamos ver se a gente acha alguma coisa que prova que isso é uma verdade. Então a gente negou o H. Então provar, achar uma verdade é justamente o lance do lado do absurdo, né? E a gente vai ver se a gente acha algum ramo que faça algum sentido. Essa que é a ideia do ramo aberto e fechado, tá? Então, o que é esse ramo? Ó, aqui eu tenho um ramo, ó, cheguei no P, dividi, ó o primeiro ramo aqui. Esse aqui é o primeiro ramo. Então, esse conjunto de soluções aqui, ó, todas têm que fazer certo sentido. O segundo ramo seria na hora que ele chega aqui no não P e passa pro de cá, tá? Vamos aqui dar uma coloridinha para ficar um pouquinho mais fácil a gente entender. Ramo 1. Ramo 2. Ramo 3. Tá vendo? Tá enxergando essas condições? E aí eu pergunto para vocês, aqui no raminho verde, né? Raminho verde é aquele negócio. A gente chegou aqui no P e não P, já era, né? Tanto esse ramo verde, tanto esse ramo rosa aqui já não vai valer. Por quê? Porque ele tá falando para mim que tem que estar chovendo e não tem que estar chovendo ao mesmo tempo. Ou tá chovendo ou não tá chovendo. Né? E você está achando que é o que? Uberlândia, essa bosta? Não, é. Ou chove ou não chove. Entendeu? P ou não P. Não pode ter os dois ao mesmo tempo. Tá? Então, esse ramo aqui é o que a gente chama de fechado. Fechado por quê? Porque ele não é uma solução lógica para o nosso tablô, tá? Então quer dizer que a gente foi deduzindo, e pelas relações que a gente sabe que funcionam, chegou no momento que ele deu duas coisas que é totalmente um absurdo. Então isso aqui não é uma solução. Esse ramo não é uma solução. O ramo rosa aqui, a mesma coisa. Está dentro do P e do não P. Sobra para a gente os ramos do lado de lá. Tanto esse ramo aqui, salmão, e que tem P e Q, beleza. Opa, já não tem o não P ali, né? Da hora. Só que olha lá embaixo, tem um não Q aqui. Esse não Q invalida esse Q. Né? Além do lado de cá, o filho da puta fala pra mim que tá chovendo e não tá chovendo.
Ele vira para mim e fala que tá sol e não tá sol também ao mesmo tempo. E aí o último ramo, que é o ramo sem cor, cor invisível, que vocês estão imaginando aqui na cabeça de vocês, também tem um P e um não P, né? Então todos os ramos são fechados, todos eles, nenhum tem uma solução lógica, todos eles a gente encontrou absurdo, coisa que não faz sentido. Se todos são fechados, quer dizer que não existe uma verdade absoluta, nenhuma verdade única, nenhuma verdade total, nenhuma verdade em qualquer sentido, nenhuma verdade verdadeira, nenhuma verdade sequer para não H. Então H é, sim, tautologia. Beleza? Fotinha, para quem quiser fotinha. Mesmo que será a última linha, por não ter ali, já pode falar. O não, na última aqui, você está falando esse não P aqui da 10? Você chegou nele, já pode falar que já é fechado. Porque já tinha o P lá em cima, né? Mas assim, o que é a última linha? O que ali é a última linha, Mas mesmo que eles tenham a última linha, eu posso fechar com um P de cima. Você pode fechar com o não P de cima. Eu poderia fechar com o não aqui. Quando eu falo que é um E antes do que na 9 ou é um? Na linha 9, esse aqui é o E. Tá vendo? É o meu S e o meu 5. É um E ali. Eu? Não. Foi só mesmo. Era só porque fazia parte aqui do. Oi? Não, você não precisa decorar, mas assim, não tem nada demais nessas relações, sabe? As mais difíceis são axiomáticas. Axiomáticas, realmente, aquelas relações axiomáticas são coisas que realmente alguém tirou ali, tipo, dias, meses, anos de estudo da vida dele para conseguir chegar naquele negócio, sabe? Então você só precisa entender aquilo lá. Né? O De Morgan, aqueles negócios lá, só mesmo entender. Né? Agora essas relações aqui são simples, né? E o que a gente está falando aqui nessas relações? A gente está aqui achando quais são as possíveis soluções, né, para todos os conectivos que a gente tem. Eu falei, se você lista esses conectivos aqui, e ou implica, bem implica, e a negação, e aí escreve aqui, ó, regra 1, regra 2, regra 3, regra 4, regra 5, regra 6, regra 7, regra 8, regra 9, né? Lembrando que de 6 a 9 tudo negado. E você bater um pouco a cabeça, você consegue fazer elas, escrever elas todas, né? Consegue ali entender como que chegar nelas. E aí, né, olha só como é que ficou organizadíssimo esse tablô aqui. Por quê? Porque tem uma coisa importante para vocês lembrarem, para vocês fazerem, tá? Quando vocês chegarem no momento, é porque aqui não teve, né, esse momento de dúvida. Mas aqui, por exemplo, eu podia fazer, primeiro, tanto essa daqui ou essa daqui, certo? Aqui embaixo também, eu podia fazer tanto essa daqui ou essa daqui, tá? Aqui não fazia diferença pra gente qual fazer primeiro. Mas sempre escolha uma de um caminho só, tá? Deixa a da bifurcação para depois, tá? Precisou puxar a setinha? Deixa para depois, faz a outra primeiro, mesmo que seja de baixo, tá? Se você tiver assim, por exemplo, eu tenho que agora aqui vou pensar aqui, a gente tem um E, e aí a gente tem P implica Q, de um lado, e aí do outro a gente tem P e Q mesmo. E aí, fazendo isso daqui no tablô, né, a gente tem um E aqui. Então, a gente vai aplicar a regra 1, então a gente vai ficar com o lado esquerdo primeiro, P implica Q, e depois o lado direito, que é P e Q, né, nas linhas de baixo. Sei lá, se esse aqui era a linha 4, esse aqui agora é a linha 5, esse aqui é a linha 6. E aí eu apliquei a minha regra 1 na linha 4 e apliquei a minha regra 1 na linha 6. Né? E aí eu cheguei nessas duas. Aí se enrola essa dúvida, né? Eu tenho uma implicação e tenho E. A implicação, ela vai me dar uma bifurcada. Lá ele. E a 6, o E vai ser um caminho só. Que eu vou fazer primeiro caminho só. Tá? Então na linha 7 aqui, ó, eu vou primeiro aplicar a minha regra 1. Não, isso aqui não é 6, não, isso aqui é 4, gente.
Eu vou primeiro aplicar a minha regra 1 na linha 6. Então, primeiro eu vou fazer aqui. Então, vai ficar para mim P. Na 8 vai ficar o Q. Também é R1 da linha 6. E aí, na linha 9, aí sim eu vou resolver essa implicação aqui. Tá? Porque aí eu fico aqui, ó, com um caminho bifurcado, tá? E aí eu vou ter aqui, para mim, o não P e Q. E vou ter o... Hã? Não, cara. Não P e o Q. Então veja bem, por quê? Porque se eu faço essa bifurcação aqui em cima, se eu faço ela primeiro, antes de fazer a do E, né? Depois eu ia ter que ficar reescrevendo tudo do lado esquerdo, tudo do lado direito, escreve do lado esquerdo, escreve do lado direito, porque eu tenho que fazer tudo igual nesses dois caminhos, entendeu? Então eu deixo a bifurcação sempre no final. Chegou na dúvida, qual que eu faço primeiro? Pega aqui um caminho só, tá? Que aí é a 1, 5, 7, 8. Essas daí. Então, esse exemplo que você deu aí, o não P está comparando com o P lá. Nesse exemplo aqui? Não, esse exemplo aqui mesmo foi só para falar da bifurcação, né? Você escolhe primeiro fazer esse daqui antes desse, porque não tem bifurcação, né? Aí você deixa essa bifurcação para o final. Então, por isso que eu apliquei tudo nessa linha aqui, na linha 6, para depois aplicar na linha 5, né? Por isso que a linha 5 vai ser aplicada só aqui. Aí, nessa conclusão aqui, né? Tem como isso daqui ser verdade? Sim, tomando esse caminho aqui. Quer ver que doideira esse negócio funcionando? Aqui eu tô falando o quê? Ó? Eu tô falando que P tem que ser verdade e não P também tem que ser verdade. Isso aqui não existe, né? Mas se eu falar que P é verdade e que Q é verdade, né? Olha aqui, ó. True, true, true e true. Vai dar true. Né? É isso que ele tá falando para mim. Que, ó, se eu assumir que isso daqui é true e isso daqui é true, isso aqui vai dar true. Não é? A gente não pegou uma relação, ó, dividiu isso aqui e chegou em duas formas, né? Então ele tá falando para você que se essa for true e essa for true, aquilo vai dar true. Assim como se isso daqui for true e isso daqui for true, aquilo lá vai dar true também. Entendeu? É isso que esse caminho fala. Se esse daqui for true, e esse for true, e esse for true, e esse for true, e esse for true, isso aqui é true. É isso que o Tabô sempre vai te falar. Aí você não pode falar que é tautologia, porque existe sim uma solução em que isso não funciona. Joga um falso ali no quê? Adeus. Joga um falso ali no P, adeus. Já o isso na multiplicação, se pelo primeiro ela vai fazer, né? Oi? Na linha 6, a bimplicação primeiro, ou ela nós assinamos. A bimplicação, na verdade, ela veio para cá, né? Ó, R9 na linha 6, tá vendo? Foi esse daqui. Primeiro, a que eu fiz foi a da linha 5, ó, foi a implicação. Tá vendo? Tanto faz, você podia fazer qualquer uma das duas, porque as duas são bifurcadas. Eu tô falando do bifurcar, sabe? Esse negócio de você escrever uma embaixo da outra, ou então escrever uma para esquerda e outra para direita, sabe? É isso daí que é a questão. Sabe? Igual aqui, ó. Aqui eu tinha tinha esse E, né? Então não tem opção. Eu escrevo o lado esquerdo e o lado direito um embaixo do outro, né? Um caminho só. Não tem opção nessa relação aqui. Agora, nessa relação aqui tem uma bifurcação. A relação não implica que a relação número 3, ela faz isso aqui, ó, né? Ela vai me dar dois caminhos. E aí, como é que fica esse mesmo tablô se eu escolho fazer a bifurcação primeiro? Eu tenho ali o P implica Q, e aí eu tenho E, P e Q. E aí, se eu faço aqui, ó, P implica Q, fiz ali a minha primeira relação, que é a do E, só que agora eu não vou fazer essa E aqui de baixo, não, eu vou fazer implica primeiro. Então eu tenho que trazer para cá, assim, ó. Tem que fazer isso aqui em cima. E aí eu vou ter a negação do lado esquerdo e o lado direito, verdade.
Não P e o Q, cada um de cada lado. Agora eu tenho que fazer isso aqui, não é? Então agora, como é que é a relação do E, né? P e Q, ela não ficaria no tabuleiro assim, ó, P e Q, não é? Então eu tenho que escrever isso embaixo daqui e embaixo daqui, porque eu escolhi dois caminhos, então eu tenho que escrever o P aqui e tem que escrever o Q aqui. Tem que escrever o P aqui e tem que escrever o Q aqui. Tá vendo? Escrevi mais coisa. E assim, isso é tanto dor na mão na hora da prova, quanto processamento computacional da sua máquina. Entendeu? Então você sempre escolhe primeiro fazer uma que não dê bifurcação. Nesse caso aqui é a do E. Né? Vai dar errado? Não. Se na hora lá vocês fazerem a bifurcação antes, você só vai escrever mais. Isso aqui, se alguém cobrar de você, vai ser em QA. Qualidade de software, só algumas coisas assim. Um monte de defeito. Tableau estamos? Deu certo? Mais alguma dúvida, né, nesse negócio? Nope. Tá. Do pessoal só mais com relação a Renato, não com a matéria em si. Tipo assim, por exemplo, na linha 2, quando você aplicou a regra nela, você separou só o não P e deixou junto ainda a outra conjunção. Certo? Certo, aqui, né? 3 e na 4. Ficou aqui. Tem, na resolução da lista dele, tipo, tem, a galera fez, tipo, já separando as três, tipo, as três subfórmulas da conjunção. Tipo, deixando em uma linha, o P implica Q, na segunda, o não P tem implicação Q, e na terceira, o não P. Tipo assim, o Renato é bem sistemático as coisas, né? Eu queria saber se, tipo, se eu fizer dessa forma, eu vou tirar ou não, sabe? Mas, cara, é melhor fazer por parte. Melhor fazer pelos parênteses mesmo aqui, Porque assim, essas coisas aqui também é difícil de inventar, sabe? Assim, são poucas fórmulas que existem tautológicas, sabe assim? Algumas que o povo foi encontrando, sabe? Eu descobri que isso aqui é tautologia, descobri que isso é tautologia, descobri que isso é tautologia. E deve ter umas 20, 30 no mundo, assim, sabe? Com poucas proposições. Então, assim, isso daqui é um exercício que está em algum livro, entendeu? Então, se você fizer pelos parênteses, aí depois você consegue achar essa resolução em algum lugar e falar, ô, meu amigo. Foi pelos parênteses. Então vai sempre pelos parênteses mesmo. Se tem os parênteses aqui, você sabe que isso aqui vai virar uma coisa e isso aqui vai virar outra, né? Mas divide primeiro por parênteses. Primeiro esse aqui, né? Primeiro de fora aqui, depois esse, depois aí você separa esses dois. Melhor. Só por causa do não aqui, né? Só por causa da negação. Só que ela já sai, vai embora, né? Mas aí é melhor escrever mesmo. Escreve só o resultado de tirar a negação, e aí depois faz esse, e depois faz o outro. Melhor. Melhor fazer o passo a passo. Que também até na hora da vista, né? Você consegue explicar isso aí. Porque assim, o Renato, ele vai pegar, né? Um monte de prova com trocentos milhões de P's e Q's, né? Vai corrigir, uma atrás da outra, sabe? Assim, já meio de madrugada, com a cabeça doendo. Vai dar nota, você vai ver, falou, pô, aí você vai na vista, entendeu? Nunca que ele vai lembrar do porquê que ele te deu ou não. Então você vai ter que chegar lá na hora e argumentar. Toda vista de prova é sempre assim, filho. Então, é bom você já fazer certinho, que você ter lá o passo a passo do jeito que você garante que você vai conseguir ver e saber explicar isso direitinho, tá? Deixa eu ver um negócio aqui. O que tem? Ih, rapaz, pior que tem trem. 32, 201, algo 2, deu pirola. São 8 horas, a gente vai passar para resolução. Resolução eu acho que é um tema um pouco mais chato. Mas se precisar ficar depois das 9, eu posso ficar também, tá? A gente só precisa trocar de sala. Porque aí nessa sala aqui vai ter aula e a gente acha uma aí na hora. A gente só marca aqui porque a gente viu ali que não tinha nada, mas se na D6 mesmo não tiver essa aula, a gente vai para lá. Resolução. Como é que tá fazendo resolução para vocês? Rezando. Tá, mas assim, ele chega na fórmula pela tabela verdade ou pela relação? Pela relação. Tá, vocês sabem que vocês podem chegar pela tabela verdade também, né? Ele não quer.
tem que fazer pela relação. Ele já aceita, mas ele fala que é mais fácil que a pessoa. E como a das vezes vai ficar muito bem, ele acha. Entendi. Tem exercício também na prova dele, talvez ele coloque para você montar a forma normal contigo, que aí você tem que fazer tabela, né? Uhum. Então, assim, não sei se ele vai linkar uma coisa na outra, você faz, transforma em FNC, faça. E aí depois faz da anterior, né? Nossa, o professor fazia isso, era um terror, porque você errava a primeira questão, já era a prova inteira, assim. Não, vamos pela. Opa, esqueci que tinha esse negócio aqui. Então tem questão. Oi, gente, tudo bem? Beijo. Obrigado, viu? Estão acompanhando aí. Deixa o joinha, tá? Não esquece de se inscrever, tá bom? E se quiser ser membro também, a gente tem um plano baratinho, a gente tá sorteando um Lego. Brincadeira, tamo não. Não, tamo não. Já falei, não tô nem monetizando esse negócio, tá? Ainda. Deixa eu pegar um exemplozinho aqui dele. Essa aqui já tá prontinha, bonitinha.